E aí, pessoal, tudo bem? Madu aqui. E bom, eu sei que eu tô meio sumidinha, mas realmente, ultimamente, eu não tô acompanhando tanto o que vem acontecendo com o Bitcoin, até porque eu saí do Twitter faz alguns meses e lá é onde as discussões ocorrem basicamente que em tempo real. E realmente dei uma pausa, assim, e também não tinha, pelo menos pra mim, né, eu não tava vendo nada assim tão relevante, assim, para trazer aqui e comentar. Mas, ultimamente, tem um assunto que está sendo bastante discutido, que ganhou espaço aí na comunidade, que é justamente sobre os tokens novos na rede do Bitcoin que estão sendo criados por meio do BRC20, que a sigla significa Bitcoin Request for Comment, se eu não me engano. E isso dá a possibilidade de que sejam criados outros ativos, outros tokens dentro do Bitcoin, na rede principal. E é importante a gente ter noção de que quando a gente fala do Bitcoin, a gente fala de Bitcoin rede e Bitcoin ativo. Então a gente tem o ativo Bitcoin, que é a moeda, e a gente tem a rede Bitcoin. E na rede Bitcoin estão sendo criados outros tokens na camada principal, na time chain. E isso gerou uma discussão relevante nos últimos dias, né, nas últimas semanas, porque a criação desses novos tokens acabaram congestionando a rede. Então, houve um certo congestionamento na rede, porque a gente sabe que a time chain do Bitcoin, ela não foi feita para ser escalável, ou seja, ela não aguenta uma quantidade grande de transações em um curto espaço de tempo. Então, houve um período na mempool que tinham mais de 400 mil transações esperando para serem confirmadas, e isso causou um congestionamento na rede e causou também um aumento das taxas de transação. Então a gente sabe hoje que a gente tem uma média de taxa aí de transação que não é muito grande, e a gente tem três tipos de transação, e portanto três tipos de taxa, né? Que é a lenta, normal e rápida. Então, se você quer que a sua transação seja mais rápida, você acaba pagando uma taxa um pouquinho maior para os mineradores priorizarem a sua transação dentro do bloco. Só que no caso, essas taxas elas estavam em valores absurdos, passando de 20, 30, 40 dólares. E isso, inclusive, fez com que a recompensa que os mineradores recebem por taxa fosse maior do que a recompensa que eles recebem por minerar o bloco. Então, a gente já sabe também, tem vídeo meu aqui explicando tudo isso, que os mineradores, eles recebem uma recompensa do bloco. E eles recebem também, como incentivo, as taxas de transação do bloco. Então, toda vez que eles vão minerar, eles recebem a recompensa atual do bloco e mais as taxas de transação ali das transações que eles inseriram no bloco. Hoje, a recompensa é 6,25 bitcoins, se eu não me engano. 6,12, 6,25. E com esse congestionamento na rede, esse aumento das taxas, as taxas de transação ultrapassaram o valor da recompensa do bloco. Ou seja, tinha mineradores que estavam ganhando cerca de 12 bitcoins, 13 bitcoins pelo bloco que eles mineraram. Porque além dos 6 da recompensa, tinha mais 6, 7 só de taxa de transação. E isso gerou uma discussão, por quê? As pessoas começaram a achar, pelo menos no começo, né, que isso se tratava de um ataque à rede, essa criação de novos tokens, de tokens diferentes na rede, congestionando, aumentando o preço das taxas, né? Isso foi visto como um ataque à rede por um período aí. Algumas pessoas não gostaram disso. Porém, isso não é um problema, não foi um problema, porque além de a rede continuar operando normalmente, isso também foi um ótimo incentivo para os mineradores. Então, os mineradores eles se deram muito bem nessa, né? Obviamente, porque as transações estavam muito altas, enfim, as taxas, no caso.
Mas apesar de ter acontecido um congestionamento na rede por um período de tempo, isso não prejudicou em nada o funcionamento. Então as transações continuaram acontecendo, continuaram sendo aceitas, os blocos continuaram sendo validados, tudo normalmente. Só que teve esse impasse aí por um tempo. E por que isso aconteceu? A gente já sabe que o Bitcoin ele não é muito escalável, só que como é que novas moedas surgiram na rede do Bitcoin? E é aí que eu quero explicar um pouquinho para vocês isso. Porque algumas pessoas podem confundir isso com o Taro. Eu já fiz uma live aqui com o Diego e eu já expliquei um pouquinho o que é o protocolo Taro, que ele permite que você transacione outros ativos utilizando a rede do Bitcoin. Só que o Taro, ele utiliza a assinatura Schnorr, ele utiliza o Taproot para poder fazer com que alguém transacione um token diferente dentro da time chain, só que isso acaba sendo indistinguível. Então, se você porventura estiver transacionando com Taro, transacionando qualquer outro ativo, mas utilizando Taro, para os outros da rede, aquilo vai parecer como se você estivesse transacionando Bitcoin normal. Só que no caso do token BRC20, ele é igual ou parecido, né, com o que existe no Ethereum hoje, que é o ERC20, que é Ethereum Request for Comment. Então, o que acontece? Hoje, algumas pessoas, elas podem criar tokens baseados na rede do Ethereum, utilizando esse método aí, ERC20. E aí, então você tem várias moedas, vários tokens ativos, meme coins, shitcoin, enfim, que são criados a partir desse modelo fornecido, oferecido aí pelo protocolo do Ethereum. E daí, no caso agora, também pode ser feito isso com o Bitcoin. Então, existem novos tokens que estão sendo criados dentro do Bitcoin, da rede, no caso, com um protocolo lá, com esse BRC20. Só que o que acontece? Isso foi possível graças ao protocolo Ordinal. E eu já falei do protocolo Ordinal aqui, que é o protocolo que permitiu criação de novos ativos, né? E a primeira coisa que as pessoas exploraram nesse protocolo Ordinal foram justamente a criação de NFT. Então estava tendo o JPEG, áudio, documentos, até joguinhos mais leves na rede do Bitcoin. Só que agora eles também exploraram essa criação de tokens diferentes por meio desse BRC20, que é possível graças ao protocolo Ordinal. Então, o Ordinal está fazendo com que esses novos ativos estejam sendo possíveis na rede. E vamos lá, o que mais é interessante de falar para vocês? Esses ativos, eles não têm nada de relevante, pelo menos pelo que eu vi até agora. Eles não são úteis para nada. Então, são meme coins, são moedas aí que o pessoal tá fazendo para tentar ganhar alguma grana em cima, né, com especulação e tal, mas ele não tem nenhuma utilidade real. Até agora, pelo que eu vi, foram só moedas especulativas e meme coins. Só que esse mercado de tokens BRC20 que estão sendo criados em cima do Bitcoin, ele já ultrapassou a marca de 1 bilhão em market cap. Então, assim, é um mercado muito prematuro. Pelo que parece, tudo é muito especulativo, sem razão nenhuma, sem funcionalidade nenhuma, só pra galera meio que surfar num hype aí. A gente não sabe se isso vai se prolongar e vai virar algo útil, mas tem trazido algumas discussões justamente por conta disso. Tem trazido discussões na comunidade porque não tem nada de útil, tá de uma certa forma congestionando ali a rede, não tá atrapalhando em nada, tá tudo funcionando perfeitamente, mas tá causando um certo congestionamento na rede, mas que já foi, inclusive, já passou isso, inclusive, e é muito bom para os mineradores. E é muito bom também para a rede Bitcoin. Porque quando a gente fala do Bitcoin, igual eu comentei no começo, a gente fala sobre Bitcoin ativo e Bitcoin rede. Quando a gente defende muito mais o Bitcoin ativo, a gente quer que a moeda Bitcoin
seja bastante utilizada pelas pessoas. Só que nem sempre as pessoas querem utilizar, ou para elas tem uma utilidade real. Então, o Ordinal e novas aplicações que estão sendo feitas para serem utilizadas no Bitcoin rede é o que hoje fazem mais sentido para algumas pessoas. Eu, por exemplo, para mim não faz sentido nenhum, porque eu não tenho interesse nenhum em utilizar essas novas funcionalidades. Mas é interessante para, de certa forma, ocorrer um processo gradual de hiperbitcoinização. Porque quando a gente fala de hiperbitcoinização, fala do Bitcoin como um todo, o Bitcoin rede e o Bitcoin ativo. Então, eu acredito que a hiperbitcoinização ela pode se dar, pode vir de duas maneiras. Pela utilização maior do Bitcoin rede e a utilização maior do Bitcoin ativo. E aí acaba que uma vai puxando a outra, né? Por conta de que fazem parte do mesmo ecossistema. Então, se a gente tem um número muito grande de pessoas utilizando a rede Bitcoin para criar novas formas de utilidade financeira, eventualmente essas pessoas terão que utilizar o Bitcoin ativo. Então, assim, no começo, quando eu vi sobre esse lance do BRC20, eu fiquei assim, meio, meu Deus, o que tá acontecendo e tal. Mas, no geral, depois de ler um pouco o que estava acontecendo, eu acho que é interessante para as outras pessoas e para a gente ir seguindo esse processo gradual de hiperbitcoinização. Eu não vou utilizar, mas é interessante que tenha a possibilidade de que, se alguém quiser, use esse tipo de funcionalidade. Mas é isso, não tem muito o que discutir sobre, o que falar sobre. É algo ainda muito prematuro, então é mais ou menos isso mesmo o conceito e como funciona. Eu não sei como é que compra, como é que vende nesse negócio, mas futuramente talvez eu possa trazer algo relacionado a isso. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e coloquem também nos comentários a opinião de vocês sobre esse tema. Tchau!